Durante 3 anos, as conversações de paz entre os Estados Unidos e o Vietnã do Norte vêm acontecendo em Paris, com pouco ou nenhum progresso. Em janeiro de 1971, as conversações permanecem num impasse, bem como os encontros particulares entre o conselheiro da Segurança Nacional, Henry Kissinger, e o negociador norte-vietnamita Le Duc Tho. Entretanto, o presidente Nixon segue em frente com a sua política de vietnamização. O plano para um dia entregar todas as responsabilidades de combate para os soldados do Vietnã do Sul, conhecidos como ARVY. Como resultado da contínua retirada americana, a pressão aumenta, não só sobre os ARVY, mas também sobre os americanos restantes, para prosseguir com toda a carga nas operações de combate. Campo Eagle, janeiro de 1971. Cada um desses caras se acha um cowboy durão. E eu sou o sortudo que vai liderá-los para a batalha. O Major Bob Cluel, de 29 anos, era consultor militar dos ARVY em 1964. Ele retorna ao Vietnã como comandante de companhia no 101º Batalhão de Helicópteros de Assalto. Meus capitães são muito experientes, mas alguns dos pilotos... Eram recentemente comissionados, com algumas poucas exceções. Todos estavam praticamente em seus primeiros turnos. Mas é claro que todos eles sabem exatamente o que é esperado deles. E estão mais que preparados para fazer o que eu ordenar. E isso é um grande conforto, porque acabei de receber ordens dizendo que estávamos para realizar uma grande operação. Desde o início da guerra, a trilha de Ho Chi Minh, a principal rota de abastecimento do inimigo para o sul, era uma fonte de aborrecimento para os americanos e sul-vietnamitas. Após anos de pesado bombardeio fracassarem de interromper a trilha, uma incursão terrestre de 1970 dentro do Camboja finalmente conseguiu destruir uma enorme quantidade de armas e munições do inimigo. Agora, comandantes dos Estados Unidos e dos ARVY esperam que um assalto similar contra o norte da trilha, localizada no Laos, possa resultar na destruição de uma quantidade maior ainda de suprimentos e interromper as operações inimigas o tempo suficiente para a vietnamização acontecer. Recebendo o codinome Operação Lam Son 719, o plano é enviar uma força blindada sul-vietnamita pela Rota 9 até a aldeia de Chepon, considerada um importante depósito de suprimento inimigo. Ao mesmo tempo, unidades americanas de helicópteros, incluindo a do Major Bob Cluel e seus homens, irão inserir tropas terrestres ARVY no norte e sul da rota para servirem como forças de bloqueio e destruir qualquer esconderijo adicional de suprimentos na área imediata. No total, 12.000 sul-vietnamitas estão entrando no Laos e pela primeira vez desde que as forças americanas assumiram a liderança militar, eles farão todo o combate terrestre. Uma emenda constitucional decretada um mês antes proibia as forças americanas terrestres de colocarem os pés fora do Vietnã do Sul. Lam Son 719 será o primeiro teste real para saber se o exército sul-vietnamita está ou não preparado para conduzir a guerra sozinho. Antes de decolarmos, alguns dos pilotos perguntaram com quem deveriam se comunicar no solo, no Laos, já que nenhum ARVY deixado no solo falava a nossa língua. Disse para não se preocuparem, porque havia tradutores a postos. Mas lá no fundo, tenho a terrível sensação de que teremos problemas. Quatro câmeras estão desaparecidos no Laos e acredita-se que morreram na queda do helicóptero. Um dos jornalistas mortos cobrindo a Lam Son 719 é amigo do correspondente da UPI, Joe Galloway. Galloway esteve no Vietnã durante as batalhas no Vale de Ia Drang há quase 6 anos.
Seu chefe agora solicita que retorne para substituir o amigo. Apesar de ter lutado para chegar lá, na primeira vez, parti pensando que nunca mais queria voltar lá. Já tinha visto a guerra e minha participação nela tinha acabado. Contei à minha esposa e ela disse: não pode fazer isso. Ainda está em luto pelos seus amigos, não pode se colocar na mesma situação. Eu disse que precisava ir. Ela disse: bem, se você for, posso não estar mais aqui quando você voltar. Então eu disse: eu posso não voltar. Começo a achar que todos nós vamos morrer naquele lugar. Galloway chega durante a segunda semana da Lansom 719 e descobre que a situação militar está pior do que esperava. Quase 60 mil soldados norte-vietnamitas se reúnem para iniciar assaltos violentos contra 12 mil sul-vietnamitas. A coluna de blindados está parada a meio caminho de Chepon. Finalmente, durante a terceira semana de combate, uma rápida decisão foi tomada para avançar pelo oeste e estabelecer 3 zonas de aterrissagem: Lolo, Liz e Sofia. Com a coluna de blindados ainda parada na Rota 9, os comandantes dos Arvin e Estados Unidos planejam enviar de helicóptero aproximadamente 1.600 tropas terrestres Arvin nessas zonas, na esperança de poder iniciar o avanço para Chepon. Atenção! Coordenadas confirmadas para aterrissagem na rota da zona de combate. A caminho da zona de aterrissagem Lolo, o Major Bob Cluwell e sua companhia estão entre os 30 helicópteros selecionados para a missão na zona Lolo. Aeronaves sob forte ataque. Aproximação perigosa. Recalcular coordenadas. Atenção para a localização. Meu Deus, o que está acontecendo? Aeronaves sob forte ataque. Pelos rádios, podemos ouvir que os helicópteros à nossa frente estão sob intenso ataque de toda a zona de aterrissagem. Aproximação perigosa. Recalcular coordenadas. Atenção para a localização. Atenção todas as aeronaves. Atenção! Atenção na zona de combate. Líderes de companhias, atenção máxima para toda a zona de combate. Olho para baixo e parece que o terreno está se movendo abaixo de nós. Deve haver várias centenas de soldados inimigos e... Estavam camuflados e se moviam juntos como um tapete. E quando nos aproximamos da zona de aterrissagem, aquele tapete começou a atirar em massa no helicóptero. Atenção! Continuem! Continuem! Cobertura para as tropas em terra! Continuem! Vamos cobrir as tropas em terra! Em minutos, 2 dos meus helicópteros são abatidos. Pelo rádio, ouço os nossos pilotos pedindo socorro, mas ninguém consegue descer para resgatá-los. Cluwell e o resto dos helicópteros estão determinados a resgatar os 8 americanos de sua companhia. Eles circulam durante mais de 1 hora a zona de aterrissagem. Mas com o combustível e munição quase esgotados, eles são obrigados a voltar para a base em Khe Sanh. Não temos mais condição de continuar. Quando chegamos a Khe Sanh, todos estavam esgotados. Mas não iria deixar os nossos homens lá. Então reuni todo mundo e disse... Nossos homens ainda estão vivos lá. Então, vamos voltar e resgatá-los, fazer um esforço. Ninguém é obrigado a ir conosco, mas levante a mão quem quer ir e todo mundo levantou a mão. Estamos voltando para Lolo e sinto um imenso orgulho.
Isso sim é ser parte de uma tripulação de helicóptero. Em março de 1971, tropas terrestres sul-vietnamitas estão em batalha contra os norte-vietnamitas e pela primeira vez estão sem a consultoria ou apoio terrestre dos Estados Unidos. Somente tripulantes americanos, incluindo o Major Bob Clowell e seus helicópteros, estão no meio da luta. Eles estão se dirigindo na zona de Lolo, no Laos, para resgatar os 8 homens de sua companhia que foram abatidos pelo norte-vietnamitas. Minha cabeça está a mil, percorrendo cada situação possível. Apenas uma coisa é certa. Temos homens lá embaixo e não vamos embora sem eles. Estes homens são alguns dos soldados mais corajosos e dedicados que eu já conheci. Cada um deles sabe exatamente o inferno que é aquilo. E mesmo assim, nenhum deles hesitou em voltar pelos amigos. No total, 7 helicópteros foram abatidos e 2 americanos morreram na zona de Lolo. Mas, graças à coragem e determinação de Clowell e seus companheiros pilotos, nenhum americano, vivo ou morto, é deixado para trás. Em todos os meus anos no Exército, eu nunca tive mais orgulho ou mais respeito pela bravura dos homens. Três dias depois, a investida continua com a decolagem de 120 helicópteros americanos para transportar mais 800 tropas terrestres de ARVN a uma distância de ataque de seu principal alvo, Chepon. Eles chegam para descobrir que os norte-vietnamitas arrancaram quase tudo de valor da aldeia. Chepon nem está perto de ser o enorme depósito inimigo de suprimento que os comandantes militares esperavam. Nas próximas 3 semanas, quando as 17.000 tropas de ARVN, agora dentro do Laos, começarem a recuar, o Vietnã do Norte fará um cerco naqueles que estiverem mais no interior do país. Com suas tropas cercadas e em menor número, comandantes sul-vietnamitas inexperientes começam a perder controle, forçando helicópteros americanos a irem em seu resgate. Nossos pilotos arriscam as próprias vidas para salvá-los, indo lá sem parar. Alguns deles foram abatidos 2, 3 vezes por dia. Foram abatidos, resgatados, voltaram, pegaram outro helicóptero e voaram de volta, foram abatidos de novo. Foi absolutamente insano. A gente ia ao clube à noite e todos os nossos pilotos e tripulação tinham as placas de nomes penduradas em ganchos atrás do bar. E você ia lá dar uma olhada e aqueles que morreram no dia tinham as placas viradas de cabeça para baixo. E você podia checar a lista e ver quem ainda estava vivo. Quando a Operação Lamson 719 termina, quase 3.800 ARVN tinham sido mortos. 253 americanos estão mortos e mais de 1.100 feridos. Foi um desastre. Aquilo era para provar que os sul-vietnamitas eram
competentes e capazes para assumir o papel dos americanos. E aquele foi o exercício de graduação. Mas tudo o que foi demonstrado, apesar dos soldados sul-vietnamitas terem lutado valentemente, é que a liderança deles não está pronta para assumir o controle dessa guerra. Mas essa não foi a mensagem que o presidente Nixon encaminhou à nação. As operações no Laos contribuíram para as metas que buscamos? Acabei de determinar minha avaliação dessa operação e aqui estão as minhas conclusões. Os sul-vietnamitas demonstraram que, sem os consultores americanos, não podem lutar eficazmente contra as tropas bem melhores que o Vietnã do Norte coloca em campo. Queriam contar que foi um sucesso. Mas devia ser bem evidente para qualquer um que olhasse para a situação e fosse capaz de entender que a guerra estava perdida. Queremos nossos direitos! Queremos nossos direitos! Em menos de 3 semanas depois que o presidente Nixon informou a sua avaliação da Lamson 719, uma demonstração de 5 dias em Washington, organizada por veteranos do Vietnã contra a guerra, atraiu grande publicidade e controvérsia. No 4º dia do evento, o porta-voz dos veteranos, John Kerry, depõe no Congresso. Ele foi o primeiro veterano do Vietnã a fazer isso. A cada dia, para facilitar o processo no qual os Estados Unidos lavam as mãos em relação ao Vietnã, alguém tem de dar a sua vida. Assim, os Estados Unidos não têm de admitir aquilo que o mundo todo já está sabendo e que não podemos dizer que cometemos um erro. Pedimos aos americanos que pensem nisso. Me digam, por favor, como se pede a um homem para ser o último a morrer no Vietnã. No dia após o depoimento de Kerry, os veteranos se concentraram na frente do Capitólio para o último dia de manifestações. Entre eles estava o ex-segundo-tenente Barry Rommel. Quando chegamos no Capitólio, todos fizeram fila. E cada um deles, um por vez, pegou a medalha que ganhou no Vietnã e atirou fora. E quando foi a minha vez de atirar, eu só consegui dizer, isto não vale a pena. Eu não consegui dizer mais nada. Só pensava na estrela de bronze, com um V do meu sobrinho, que morreu para ganhar dele. E dessa forma, só conseguia pensar no sacrifício dele pela mesma coisa em que me sacrifiquei. Não digo que vou sentir falta desse lugar, mas com certeza sentirei falta desses caras. Mas do jeito que as coisas vão, eles logo estarão me seguindo para casa. Em julho de 1971, o Major Bob Clowell completa o seu turno de serviço, tendo voado mais de 600 horas de combate como comandante de companhia. Não importa o que digam, viemos para cá para lutar pela democracia, assim como os nossos pais lutaram na Segunda Guerra. Assim como eles, quisemos poupar nossas famílias dos horrores da guerra. Das coisas que viram e das quais não queriam falar. Como consequência, sentimos um profundo compromisso para servir o nosso país no Vietnã. Esta guerra pode não ser a mais popular, mas sabemos que fizemos o que nos ordenaram, na nossa melhor capacidade.
Durante o ano de 1971, as forças americanas aceleraram a sua retirada do Vietnã. As dificuldades demonstradas pelos Arvin na primeira grande operação sem o apoio terrestre dos Estados Unidos não diminuiu a determinação de Nixon de entregar a guerra para os sul-vietnamitas. Em março de 1972, com as tropas americanas mais enfraquecidas do que estavam em 7 anos, o Vietnã do Norte de repente choca o mundo, lançando um ataque de 3 pontas no sul. Quase 150 mil tropas inimigas, juntamente com o apoio de unidades blindadas e de artilharia, lançam assaltos frontais e convencionais contra as fracas linhas defensivas dos soldados sul-vietnamitas. Quando algumas unidades sul-vietnamitas começam a desintegrar, o presidente Nixon mais uma vez aparece em rede de TV nacional, desta vez para tentar ajudar um aliado em dificuldades, defendendo uma nova fase da guerra. Durante a guerra no Vietnã, os Estados Unidos exercitaram um grau de limitação sem precedentes nos anais da guerra. Mas quando o inimigo abandona toda a limitação, lança todo o seu exército para a batalha no território de seu vizinho, se recusa a negociar, nós simplesmente enfrentamos uma nova situação. Nestas circunstâncias, qualquer presidente que falhe para agir decisivamente terá traído a confiança de seu país e traído a causa da paz mundial. Após 3 anos de suspensão, os Estados Unidos iniciam um bombardeamento em grande escala dentro do Vietnã do Norte. Pela primeira vez, a capital norte-vietnamita de Hanoi é o alvo. Nos próximos 5 meses e meio, 200 mil toneladas de bombas caem sobre o norte, enquanto as forças americanas completam a sua derradeira retirada do sul. O presidente Nixon, que é candidato à reeleição, está sob pressão para trazer as tropas para casa. E assim, apesar do contínuo bombardeamento, em 11 de agosto de 1972, a última unidade de combate americana parte do Vietnã do Sul. As operações terrestres dos Estados Unidos oficialmente terminam. Mas a guerra no Vietnã, não. Sem um tratado de paz assinado, o futuro do Vietnã do Sul, bem como o de mais de 500 americanos prisioneiros de guerra aguardando libertação no norte, permanece incerto. Finalmente, em outubro, Henry Kissinger anuncia um avanço em suas negociações com Le Duc Tho do Vietnã do Norte. A paz está ao nosso alcance. Cremos que um acordo está próximo. Mas dias após o anúncio otimista de Kissinger, o presidente sul-vietnamita Thieu rejeita o tratado quando fica sabendo que ele permite a permanência das tropas norte-vietnamitas no sul. A resolução da questão dos prisioneiros de guerra ficou no aguardo. Para Anne Purcell, cujo marido Ben foi capturado há 5 anos, é quase insuportável. Era uma montanha-russa, sentíamos esperança, e então ela sofria uma queda. E então a esperança voltava e havia nova queda. Era uma montanha-russa semana após semana. Eu me lembro de dizer ao Senhor, nas minhas orações, não sei quanto tempo posso aguentar. As negociações continuam nos próximos 3 meses, até que em 27 de janeiro de 1973, após bombardeio contínuo no norte e muita pressão dos Estados Unidos sobre o sul, todos os lados finalmente assinam o Acordo de Paz de Paris. As hostilidades devem cessar imediatamente.
Mas as tropas norte-vietnamita têm permissão de ficar dentro do sul, sob a condição de não continuarem a aumentar suas forças ou recomeçar as agressões. Pedi espaço à rádio e televisão esta noite com o propósito de anunciar que no dia de hoje concluímos um acordo para terminar a guerra e trazer a paz com honra no Vietnã e sudeste da Ásia. "28 anos antes, no final da Segunda Guerra, Times Square, em Nova York, irrompeu numa comemoração espontânea. Mas não em 1973. Aqui é Ken Alvord, na Times Square, em Nova York, onde a comemoração mais visível do fim da guerra é o grande sinal de paz na lateral do prédio da Allied Chemical. O sinal acendeu e a notícia ficou rolando em sua base durante 1 minuto. E nesta noite fria e chuvosa, havia poucas pessoas ao redor para vê-lo. A Times Square, que se enchia durante os anos com multidões exigindo paz, tinha hoje uma pequena multidão para comemorar a sua chegada. Passamos agora para as notícias sobre o mau tempo. 8 anos depois dos fuzileiros navais desembarcarem no Vietnã, a guerra que dividiu uma nação finalmente tinha acabado. E o desenrolar do envolvimento dos Estados Unidos pode começar. Três semanas depois que o Acordo de Paz de Paris é assinado, o retorno dos prisioneiros de guerra americanos começa. Para centenas de famílias por todo o país, é o fim de uma jornada emocional. Após 5 anos e meio, eu sei o que torna o país grandioso. São vocês, o povo. Obrigado pelo seu apoio. Amo vocês assim. Amo vocês assim. Meu estômago está embrulhado. Durante 5 anos não fiz nada senão sonhar com esse momento. Prezada senhora Benjamin Purcell, em nome do secretário do Exército, quero informar que não consigo. Me dê 1 minuto. Não é estranho eu ter chorado quando soube que ele estava voltando. Fomos todos transportados em ônibus ou sedãs para o aeroporto e ficamos esperando em nossos pequenos grupos. E ficamos esperando até o avião chegar. E havia um tapete vermelho e uma bancada de microfones para eles falarem assim que saíssem do avião. E Ben tinha a maior patente. Então eles o deixaram descer primeiro. Vamos receber o Coronel Benjamin Purcell. Assim que o Ben saiu pela porta, as crianças começaram a gritar. Estavam tão emocionadas que mal conseguiam se controlar. Até eu não conseguia me controlar. Nesse momento, amigos da Geórgia há 5 anos. Tentei me controlar e esperar que ele terminasse o discurso. Mas tudo que eu queria era tocar nele. Assim, teria certeza de que aquilo era real e de que ele era real. Por que fizemos?
Em vez disso... Não aguentei mais. No meio do discurso dele, saí no meio da multidão e corri direto até ele. Nesse momento, meus anos de solidão e a longa vigília de minha esposa chegam a um final feliz. Quando corri até lá e abracei você, eu soube que finalmente estava em casa. E foi aquele momento que realmente me fez acreditar que você tinha voltado. Que coisa maravilhosa. Você é o meu anjo. Para muitos americanos, o retorno dos prisioneiros de guerra marca a conclusão final da Guerra do Vietnã. Os problemas do sudeste da Ásia saem dos noticiários diários, dando lugar a reportagens da invasão de Watergate e a subsequente tempestade política. Neste final de semana, o presidente deverá renunciar devido ao escândalo de Watergate. Como presidente, devo colocar os interesses da nação em primeiro lugar. Portanto, renunciarei à presidência amanhã ao meio-dia. Eu, Gerald Ford, juro solenemente... Que executarei com fé. Que executarei com fé. Quando Gerald Ford assume a presidência em agosto de 74, a ajuda americana ao Vietnã do Sul tinha sido cortada em 75% desde o seu máximo um ano antes. Para o exército sul-vietnamita, dependente do dinheiro e suprimentos militares americanos desde 1954, os cortes causaram um efeito devastador. Aviões estão parados nas pistas sem poderem decolar por falta de combustível. Peças de artilharia que antes tinham 100 cartuchos por dia estão racionados com apenas 10. Mas enquanto os suprimentos do Sul estão minguando, os norte-vietnamitas estão reconstruindo sua força militar. Em 10 de março de 1975, mais de 2 anos depois do Acordo de Paris ter sido assinado, as esperanças para um Vietnã do Sul independente estão se desintegrando. O Vietnã do Norte lança a sua maior e mais ambiciosa ofensiva sobre o Sul. Quando as unidades sul-vietnamitas começam a vacilar, milhares de civis do Vietnã do Sul correm por suas vidas. Em 21 de abril, o presidente Thieu renuncia. 4 dias depois, forças do Norte alcançam as cercanias de Saigon. Em 29 de abril, enquanto Saigon cai, um pequeno contingente do Departamento de Estado americano, funcionários da CIA e fuzileiros que permaneceram no Vietnã começam uma retirada apressada e desesperada de civis e funcionários do governo sul-vietnamitas que trabalharam com os Estados Unidos. Milhares de pessoas sobem nos navios americanos que aguardam fora da costa. Quando falta espaço para pessoas, milhões de dólares em equipamento militar são jogados no oceano.
30 de abril, pouco antes das 8 horas. O último helicóptero americano a deixar Saigon decola do terraço da embaixada. Menos de 4 horas depois, tanques norte-vietnamitas derrubam os portões do Palácio Presidencial. Às 4 horas, uma transmissão de rádio ao vivo anuncia que Saigon foi oficialmente renomeada cidade de Ho Chi Minh. Estamos todos reunidos na agência, em cima do teletipo, quando ele começa a escrever: Saigon caiu. Saigon caiu. O Palácio Presidencial foi tomado. Acabou. Acabou. Quando ouço as pessoas falarem sobre o Vietnã, que perdemos ou que não era uma guerra em que deveríamos ter nos envolvido, não posso necessariamente discutir isso, mas traz imediatamente à mente as pessoas que fizeram o grande sacrifício lá. As pessoas que ninguém perguntou se elas queriam ir. Os militares não podem votar. Não tivemos a chance de dizer que queríamos ir para a guerra. Fomos direcionados a fazer isso e, por Deus, fizemos. Peguei a minha experiência militar e a enterrei. Não queria me incomodar com isso e não queria que ninguém me incomodasse com isso. Mas nos olhos dos meus filhos era algo de valor. Eles tinham muito orgulho de mim. E isso mudou a minha vida de muitas maneiras. Eles tinham muito orgulho de mim. Tinham muito orgulho do velho deles. Quando me perguntam sobre o meu serviço no Vietnã, sempre digo que tenho muito orgulho por ter servido. Na época, odiei a ideia de ter sido convocado, mas eu fui, porque era assim na época. O país não estava em bons termos com os veteranos do Vietnã, mas isso mudou. E tenho muito orgulho desse fato. Os veteranos que servem hoje têm uma grande despedida, têm uma grande recepção na volta. Eu nunca tive isso, mas não me importo, porque na minha cabeça, isso é o meu retorno ao lar. Por causa do que sofri, hoje essas pessoas colhem os benefícios e fico feliz do país ter percebido que os nossos homens e mulheres que servem a este grande país são reconhecidos. Eu acho que ninguém deveria se desculpar ou sentir a necessidade de se desculpar pelo esforço dos nossos soldados no Vietnã. O soldado americano fez tudo e teve sucesso em tudo o que foi ordenado a fazer. E tivemos pessoas que sentiram que não iriam voltar. Mas elas foram até lá e serviram ao seu país. Por isso, me lembro das pessoas corajosas que foram lá. E fizeram o que ordenamos que fizessem. Dizem que os soldados da Segunda Guerra foram os melhores de sua geração. Bem, aqueles que lutaram cada guerra desde então foram os melhores de sua geração. Eles foram, serviram, se sacrificaram
e lutaram como tigres. Eles eram nobres.